eu acho o começo e o fim de Eternauta geniais demais, porque dialogam com a realidade. É quase como se fosse o Osterheld prevendo o futuro, mano. Sim. Porque ele tá na casa dele, não é ele. É um alter ego é um alter ego dele. É um roteirista de quadrinho também. Um quadrinista sentado na casa dele, e aí na sua frente, de repente, se materializa um homem. De início, o que será que é? É um fantasma? O que é isso que tá vendo aqui? É uma ilusão? Eu tô ficando louco? Né? Você até acha que você tá ficando louco. Sim. E não, realmente, tem uma pessoa ali, que é uma entidade, entre aspas, aí, que se apresenta pra ele como Eternauta. Isso em 1959. 59, e lembra, a HQ é de 57, ou seja, estamos 2 anos no futuro de quando a HQ saiu, Isso. tá? E o cara se materializa lá, e ele se apresenta como Eternauta. O viajante do tempo, o viajante da eternidade. O viajante da eternidade. O nome é muito bom, cara. Ele fala, Eternauta é um nome muito bom. Ele fala muito que bom. ele tem muitos nomes, que ele pode ser conhecido de várias formas e tal, mas ele fala, pode me chamar de Eternal. Foi o jeito que um filósofo do século XXI o batizou e define bem, resume bem. Resume bem o que ele é, exato. E aí ele fala que ele tem uma história de uma catástrofe que aconteceu no planeta Terra pra contar, né? E aí ele começa a narrar essa história. Então veja a metalinguagem. É como se, assim, esse quadrinista que tá ouvindo essa história, depois fez um quadrinho contando a história que ouviu do Eternauta. Isso. É como se o Osterheld tivesse recebido a visita do Eternauta, e aí ouviu toda a história dele e contou em quadrinhos isso. Uma história pós-apocalíptica, galera. De repente tava lá, o Eternauta, o nome humano dele é Juan Salvo. Ele fala assim, olha, pra você entender toda a minha história e eu descansar um pouco, porque ele tá exausto, de viajar pelo tempo e tal, ele fala... Numa eterna busca que a gente até então não sabe Não do sabe, quê. ele falou, eu vivo procurando, eu preciso descansar, e pra isso eu vou te contar toda a minha história, que é importante você saber. E aí ele fala, eu não posso pular nenhuma parte, eu vou te contar tintim por tintim. Isso. Meu nome é Juan Salvo, eu estava em minha casa, um sobrado, em 1963. Já tem uma coisa aí, você falou, estou em 59, esse cara tá contando uma história que já aconteceu, só que é no futuro, 63, e aí vai começar ele vai contar toda a história de vida dele ali, né? Toda a história dele lá. E aí o quadrinista faz igual o Alexandre, então eu vou pegar um cafezinho pra ouvir a história dele. Não. Essa parada aí é uma coisa meio Operação Cavalo de Troia, né, do Benítez. Sim. Exceto que veio antes, né? Se eu não me engano, veio antes Sim. do que os livros, que são extremamente famosos aí, que a entidade vem, o astronauta vem e conta a história do que ele viveu, né, com Jesus Cristo. Mas é a mesma parada. Aí ele conta que ele tava na casa dele com os amigos, jogando uma partida de truco. Com 3 amigos. 3 amigos. Favale, Lucas e Polsky. O Favale, Lucas e Polsky. Favale é ótimo. O Favale... Fava é meu amigo até hoje. É o cara. Ele é muito bom, mano. Como é o nome do outro personagem foda que entra mais pra frente também? Aí tem o Pablo, que é o garoto, e depois tem o Franco. O Franco que é sensacional. É o melhor. Que é o mecânico, né? Isso. Aí tem essa sacada, porque o protagonista, quem tá contando a história, é o Juan Salvo. Só que o Osterheld, ele se especializou numa coisa que ele chamava de herói coletivo. Não, calma, vamos chegar lá. Só que ele vem trazendo esses coadjuvantes. A importância do coadjuvante é fundamental pro Eternauta e para as outras obras do Osterheld. Nessa primeira apresentação, nessa partida de truco deles, você já fica sabendo muito bem quem é o Favale, quem é o Polsky, quem é o Lucas, e rapidamente você descobre que o Juan Salvo ele tem uma esposa, a Helena, e uma filha pequena, que ele chama de a herdeira, né? Que é a Martita. Então ele já apresenta os personagens muito legais ali, depois ele vai desenvolvê-los tão bem quanto ele desenvolve o seu protagonista, sabe? Porque aí começa a cair uma nevasca do lado de fora da casa deles, e começa a vir no rádio umas informações de que primeiro eles escutam no rádio. No rádio primeiro. Eles estão ouvindo o Louis Armstrong e tal, aí o Favale muda lá o ponteiro e tal, e aí ele escuta que teve um teste atômico, que a radioatividade está sendo levada pelo vento e tudo mais, só que eles nem dão bola, tipo, mais um teste atômico, não sei o que, e desliga o rádio ali e continua jogando truco, né? É legal que tem um canal muito bom no YouTube que chama Central Pandora. E recentemente eles fizeram um vídeo de Eternauta. Eu quero mandar um abraço pro Central Pandora, que é ótimo. Porque ele, ao narrar esse começo, ele até fala, né? O Osterheld mostrando como que o ser humano se acostuma com tudo quanto é coisa mesmo, né? Uma calamidade dessa, como um teste nuclear, a gente ouve acontecer hoje e fala, normal. Mais uma segunda-feira, sabe? E isso em 59, lembrando que... 57, né, que é quando tá escrevendo o quadrinho. A gente falou coisa parecida. normalizando isso. A gente falou coisa parecida numa outra pré-venda que a gente abriu, que é o meu amigo Kim Jong-un, que é o pessoal lá na Coreia do Sul,
né? Eles estão habituados com os mísseis rolando para lá e para cá, de um lado e de outro. E, tá normal. Né? E a autora, ela fala exatamente a mesma coisa. Poxa, só eu que estou dando importância para esse negócio que está acontecendo, só eu estou me sentindo contrariado. É, louco, né? Que as pessoas se acostumam mesmo. E aí, apesar deles ignorarem a notícia, logo começa a cair essa nevasca. Fica escuro, né? Eles falam, opa, aconteceu alguma coisa. Ficou escuro e começa a nevar. Eles percebem pela janela que tá nevando. E essa neve descobre-se muito rapidamente que ela mata quando entra em contato com o seu corpo. Um floco dessa neve em contato com o corpo mata a pessoa imediatamente. Que é uma e aí o que neve acontece fluorescente, um grande extermínio em Buenos Aires. E rapidamente a gente descobre que esse extermínio é a nível global. Global. E esses caras estão lá, sozinhos na casa. Lembrando que eu mencionei há pouquíssimo tempo que em 1957, estamos falando de 12 anos, só 12 anos depois da explosão das bombas atômicas, que puseram fim na Segunda Guerra Mundial. É verdade. Né? A histeria nuclear realmente naquela época, naquela situação, era real. A Guerra Fria estava rolando, um monte de coisa estava acontecendo e temia-se muito a energia atômica e temia-se muito a destruição do mundo pelas grandes potências. E em determinado momento é citado Hiroshima e Nagasaki no quadrinho. E hoje, novamente, a gente teme isso de novo, né? Você vê aí guerra da Rússia com a Ucrânia, Israel com Hamas, China com Taiwan, Estados Unidos, Coreia do Norte. Hoje, de novo, isso volta a ser um assunto, infelizmente.